Olá, tudo bem? Saudação, meu querido, minha querida. Agora nós estamos na quinta aula, onde nós vamos fazer um resumo do que foram as aulas e também responder as principais questões que foram ventiladas neste período incrível em que aprendemos sobre o direito previdenciário, ok? Vamos lá? Inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos aqueles que assistiram esse curso, todos aqueles que fazem isso ser possível, porque é muito importante para nós, tanto como professores, como para o Centro Educacional 7 de Setembro, que vocês assistam a aula, que gostem, que realmente aprendam para poder evoluir como pessoas e assim termos uma sociedade cada vez mais dinâmica e uma sociedade cada vez melhor. Ok? As principais dúvidas que vi aqui eu vou estar ventilando agora neste compilado, ok? Vamos lá? A primeira dúvida que teve aqui foi a respeito do LOAS, o benefício de prestação continuada da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Nós vimos aqui que algumas pessoas perguntaram sobre alguns tipos de doença e o que acontece? Precisa ser comprovada a deficiência e não somente a doença. Apenas a doença não concede o direito ao benefício de prestação continuada. É necessário que tenha essa deficiência e que tenha também o critério da renda, ou seja, a miserabilidade, que inclusive nós vamos trazer um adendo de uma MP, a MP 1023, que está para ser julgada, que está para ser sancionada em breve e que ela vai aumentar o critério de miserabilidade de 1/4 de salário mínimo para meio salário mínimo, o que vai ajudar e muito os novos beneficiários, mas isso será a partir de janeiro de 2022, ok? Então, gravemos isso. Não é a doença que dá o direito ao benefício de prestação continuada, mas sim a deficiência ou a idosidade, no caso dos idosos maiores de 65 anos, ok? Embora haja uma questão que o Estatuto do Idoso diz que idoso para os fins da lei é 60 anos, mas o INSS e a Lei Orgânica da Assistência Social só considera o maior de 65, ok? Vamos falar também aqui da criação que essa MP trouxe, que é a criação do auxílio inclusão, que é para aqueles que possuem uma deficiência mental, uma deficiência ali que o impede aquela barreira, e ele consegue iniciar a trabalhar. Para ele entrar no mercado de trabalho, terá direito a metade do que seria o benefício de prestação continuada, ou seja, meio salário mínimo, para que ele, trabalhando, desde que não ganhe um valor maior que o salário mínimo, tenha direito a esse auxílio inclusão, que vai ajudar muitas famílias e creio que vão ajudar muitos beneficiários, ok? Outro ponto bem importante é quanto à pensão por morte. Foi perguntado se um novo casamento ele faz com que o direito à pensão por morte seja cessado. E não, a pessoa pode casar novamente, ela não vai perder o benefício. Em alguns casos, o benefício, quando é do regime próprio, como é no caso dos militares ou de outros funcionários públicos, existe sim a vedação de novo casamento sob pena do benefício ser cessado. Mas para o regime geral, que é o que estamos analisando, não há essa possibilidade, ok? E aqui nós trazemos uma novidade, porque no dia entre ontem e hoje foi um julgamento do STF muito interessante, que é a concessão da pensão por morte ao menor sob guarda. Tanto que nós nem falamos sobre isso na aula. O menor sob guarda, por exemplo, um avô tem a guarda do neto e ele vem a falecer. Se esse neto for menor de idade, agora ele passa a ter direito à pensão por morte do avô, porque dependia dele economicamente, ok? Isso era tratado como se fosse uma tentativa de fraude, mas na verdade é uma realidade da nossa sociedade que não poderia ser despercebida, passar despercebida pelo judiciário, que sim fez esse julgamento, que é muito, muito interessante, e você está atualizadíssimo, porque isso saiu entre ontem e hoje, ok? A próxima questão que nós vemos aqui, também bem interessante, é quanto à revisão de benefícios. Surgiram algumas questões. Eu vou trazer aqui uma dica muito importante, porque aquele que prestou o serviço militar obrigatório, ele pode contar esse tempo como tempo de contribuição, e é um tempo de atividade especial.
e muitas vezes o INSS não conta esse tempo para fins de aposentadoria, ok? E o que isso faz, Ricardo? Isso dá direito à revisão, ok? O segurado pode ter direito à revisão por ter prestado serviço militar obrigatório e consta como atividade especial, pode ajudar e muito a aumentar aquele benefício e fazer com que o valor seja melhor, ok? Outra dúvida também, e algo bem interessante que eu decidi trazer para vocês, é quando o segurado ele trabalhou numa empresa e nessa empresa, no CNIS dele, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais, ele não tem a data de saída da empresa. Não tem a data de saída, não consta no CNIS, e essa pessoa passa a contribuir com carnê. O que acontece? Aquele período ele fica como se fosse concomitante. Muito embora ele tenha saído sim efetivamente do trabalho, o fato do vínculo não ter sido cessado faz com que aquele valor pago em carnê é como se juntassem as contribuições. Ou seja, se essa contribuição está em atraso, e aqui entrariam as duas contribuições e não um novo tempo. Então, contaria como tempo concomitante, não valendo para fim de carência. Inclusive, tivemos um julgamento, um caso meu, neste sentido, onde a pessoa recolhia como facultativo, né, que é o carnezinho, você pode pagar, mas ele tinha duas empresas que não estavam com a data de baixa, mas era um trabalho lá de 1979 e outro era 1990. Então ele teve vários serviços depois disso. Então subentende-se que ele teria assim saído, até porque teria que se contar a data da última contribuição. A empresa, por exemplo, pagou até dezembro, mandou embora, mas não deu baixa. Então contaria-se até dezembro. E ele ficou meses, quase um ano, pedindo, através de um recurso para ser julgado, para poder ter direito a um benefício que já deveria estar recebendo há muito tempo. Ok? Então essa é uma situação que eu achei muito interessante trazer para vocês. Caso no CNIS você vai ver data de entrada e data de saída, se não tiver a data de saída, pode ser que se você recolher depois em carnê não vai contar esse tempo. Então você precisa fazer uma retificação de CNIS. Ou seja, ir lá no INSS, levar a carteira, levar os documentos, pedir para que seja dada a baixa daquele vínculo. Para quê? Para que você contribuindo com carnê possa constar esse tempo. Ok? Uma outra coisa muito importante é que a revisão da vida toda, a qual nós tratamos aqui, está sendo julgada pelo STF. Porque o que aconteceu? Todos os processos que versavam sobre a revisão da vida toda, ou PBC total, eles ficaram suspensos. E agora eu vou dar uma explicação bem rapidinha para vocês do que é a revisão da vida toda, ou PBC total, ok? Muitas vezes o trabalhador, ele recolhe durante a sua vida toda as contribuições. Mas o que acontece? Passou a se contar as contribuições apenas de julho de 1994 até agora em diante. Então, muitas pessoas que tinham contribuições altas, que tinham um bom cargo antes de julho de 94, eram prejudicadas, porque quando ia se calcular a média do salário de contribuição para sim ter o valor do benefício, aqueles salários mais altos não eram computados, porque é muito comum uma pessoa começar num cargo bem pequeno, ela ir crescendo, chegar até um tempo e depois ela vai descendo e se mantém ali. Ela não fica sempre no auge. Então aqueles salários mais altos, se eles estavam antes de julho de 1994, eles não eram contados e prejudicava muito o segurado. E a revisão da vida toda ela veio justamente para isso. Por quê? Porque parou-se de contar esses períodos para trás. E hoje não. Conta-se de julho de 94 para cá os 100%. Então, essa tese da revisão da vida toda, ela não é para todos, não é para todos segurados, ela não funciona para todos, porque é necessário que a pessoa, naquele período anterior a julho de 94, ela tivesse salários altos para poder aumentar a média e assim encorpar o valor do seu benefício, ok? Então eu acredito que essas são as maiores inovações e as principais dúvidas, até porque tiveram poucas dúvidas, né? Eu vi dúvidas ali que seriam respondidas na próxima aula. Então, eu achei que é bem interessante isso que nós trouxemos, isso que nós estamos aqui tratando nessa quinta aula, ok? E eu vejo que o direito, vocês já viram, né? O direito previdenciário, ele exige
o, o estudo constante, porque vocês viram, nós fizemos o curso esses dias e já tivemos várias mudanças, como a revisão da vida toda que está para ser julgada, essa mudança também da questão da pensão por morte, do menor sob guarda, que nós nem tínhamos tratado e agora pode sim o menor sob guarda ter direito à pensão por morte. A questão do serviço militar obrigatório eu achei mais como título de curiosidade para trazer para vocês, tá? E essa questão também de não ter a data final do vínculo empregatício e quando a pessoa começa a contribuir em carnê. Então é muito importante a questão do CNIS, verificar os erros no CNIS. Por exemplo, esse fato da data de saída não constar prejudicou muito o segurado. E pode ser um caso de um parente seu, pode ser até mesmo o seu caso, que pode ter uma revisão que vai aumentar e muito o seu benefício porque não constou aquele tempo. O INSS ele não consta aquele tempo. Tanto o tempo quando não tem baixa, ele não conta o tempo como contribuinte facultativo no carnê, ele também não conta quando tem o indicador PEXT, PEXT, que é período extemporâneo, ou seja, quando a empresa paga em atraso, o que é muito comum aqui no nosso país, infelizmente, ok? Uma outra questão bem interessante também é que ficou pacificado a data do início do benefício de auxílio acidente. Tá vendo? Mais uma mudança em poucos dias, que é a data, agora ficou realmente fixado, já era, mas algumas vezes não se considerava em juízo esta data, mas a data, o marco inicial, o início do auxílio doença é o dia subsequente ao término do auxílio doença ou benefício por incapacidade em decorrência do acidente. Acabou o benefício por incapacidade, cessou-se ali o auxílio doença, a partir dali tem que se valer o auxílio acidente, que nós já vimos era de cunho indenizatório correspondente à metade do valor que o segurado recebe de auxílio doença ou benefício por incapacidade temporária. Ok? Então nós vimos aqui que o mundo previdenciário ele roda muito, ele muda muito, existem muitas mudanças que todos os dias, então exige um estudo constante. Eu te convido a buscar a lei, aqui nós vamos dar uma dica sobre as principais leis, que são o decreto 3048, a lei 8.212, a lei 8.213, a IN 77, que é a Instrução Normativa 77, que são as regras do direito administrativo previdenciário, o famoso PAP, porque você não vai só no judicial, você também pode fazer o seu benefício. Aliás, você é obrigado a pedir primeiro no INSS, mesmo sabendo que aquele benefício vai ser negado, para depois ir à justiça. Então é muito importante que o processo administrativo previdenciário seja bem instruído, seja bem feito, de preferência por um profissional, porque como vocês viram, esse segurado que me procurou, a única coisa que não constava era a data de saída do trabalho dele. E assim ele ficou meses e meses para, enfim, poder receber o seu benefício, que só foi concedido, claro, através de um recurso por um profissional habilitado. Não estou me gabando, mas foi um bom trabalho. Então, meu querido, minha querida, é exigido o estudo constante no direito previdenciário. As atualizações, elas são muitas vezes até semanais, quinzenais, porque sempre tem uma decisão nova, sempre tem alguma coisa interessante ali. Por exemplo, no caso dessa medida provisória, que pode aumentar e muito, ela vai revolucionar o direito do LOAS, o direito do benefício de prestação continuada, porque muitas pessoas recebem um salário mínimo e meio e não conseguiam ter este benefício, que faz muita diferença. E vamos dizer, um quarto, meio salário mínimo por pessoa na família também é bem pouco, não é mesmo? Para o nosso custo de vida, para o que nós enfrentamos no dia a dia, as necessidades diárias, é bem pouco. Então, uma pessoa que recebe até meio salário mínimo por pessoa da família teria sim direito ao benefício de prestação continuada. Uma coisa bem interessante, uma dica que eu vou deixar para vocês aqui, que me veio até agora, muitas vezes as famílias moram no mesmo quintal. Existe uma casa na frente, uma casa no fundo, aquele famoso puxadinho. E o que acontece? São famílias diferentes, que recebem uma renda muito pequena
e que mal conseguem sobreviver e não teriam como ajudar, por exemplo, o pai poder ajudar um filho, um irmão que mora ali de favor numa casa no mesmo quintal. Então, assim, para fins de entidade familiar, para cômputo desse 1/4 de salário mínimo, para fazermos o cálculo desse 1/4 de salário mínimo per capita ou por cabeça na família, não pode ser considerado todas as pessoas que moram naquele quintal, mas somente aquelas que constituem a família, que moram sob o mesmo teto. Pois é muito comum uma família ter um irmão que mora numa outra casa solteiro e juntar a renda daquele irmão, aí não vai conseguir mesmo ter direito ao benefício de prestação continuada. Então tem que ficar muito atento na hora de fazer a composição familiar, somente a família. E muitas vezes a senhorinha tem um filho que mora no quintal e coloca, eu moro, mas tem meu filho, inclui a renda do filho e infelizmente não consegue o seu benefício, o que é muito triste. Uma outra questão que eu vejo também no benefício de prestação continuada são casais que são casados no papel ou moram junto ali. E o que acontece? Quando a esposa ou quando o marido consegue a idade, o que eles fazem? Essa é uma fraude, não se pode fazer isso daí, dá muito trabalho, mas eu vou explicar para vocês e vai ser bem interessante essa dica aqui. Eles dizem que se separaram de fato. Não, nós só não entramos na justiça, não estamos mais morando juntos. Aí o que acontece? Tem a renda do marido, por exemplo, a esposa pede o benefício de prestação continuada e diz que se separou, não moram mais no mesmo lugar, consegue algum endereço diferente e fazem esse pedido. Então o INSS concede, porque ela realmente não tem renda, está separada. E o que acontece? Eles vão vivendo com aquela renda mais aquela aposentadoria. Só que o que acontece? Quando o marido falece, o salário dele, ou o benefício, às vezes é maior que o salário mínimo, 2, 3 salários mínimos. E vai fazer muita diferença ela ficar só com benefício de prestação continuada. Aí o que ela faz? Não, eu quero trocar a minha aposentadoria para receber a pensão por morte do meu marido. Aí ela vai e busca a pensão por morte. E o que acontece? O benefício de prestação continuada é cessado. E o que mais acontece, vamos ver se você tem estudado bem, sim, o INSS vai cobrar esse valor da pessoa devido à má fé dela receber um benefício quando realmente não precisava. E o INSS ele não cobra só uma parte não, ele cobra tudo com juros. Aí você vai ter que procurar um especialista que vai poder te ajudar para que você não perca esse benefício, ou não tenha que devolver tudo. Porque muitas vezes isso acontece também por falta de conhecimento, mas fica aqui uma fraude que é clássica e que eu vejo que no pente fino que vai ser feito agora, que ele parou em virtude da pandemia, vai acontecer e muitos benefícios vão ser cessados até nesta questão, ok? Então, fique atento, se sabe de alguém numa situação dessa, é um pouco complicado, ok? Muitos benefícios serão cessados por causa deste requisito que acontece e muito, e infelizmente nós temos que ser honestos, isso é uma fraude e teria que sim o benefício ser cessado. Então fique atento porque você pode conhecer alguém que está nessa situação e você vai poder orientá-lo a procurar um especialista que vai poder ajudá-lo para que também não seja assim tão grave, porque o INSS também não pode cobrar todo o valor, teria que cobrar apenas os últimos 5 anos e o valor também não pode ser cobrado na totalidade, ou seja, 100% do novo benefício. Ok? Eu acredito que essas são umas novas dicas interessantes que vêm ajudar. Se você gostou desse curso, comente, favorite, pegue o seu certificado sim, para poder fazer constar esse tempo para a sua faculdade, porque o certificado do Centro Educacional 7 de Setembro, ele vale para horas complementares e para muitos outros fins, ok? Então, aqui me despeço, agradeço a cada um que despendeu seu tempo a me ouvir, a aprender um pouco do direito previdenciário, a estudar também essa matéria, porque nós também não somos donos da razão, não sabemos tudo, mas do pouco que sei, tento passar e ajudar no máximo os colegas, sendo advogados ou não, ou apenas curiosos, estudiosos desta matéria, que é muito interessante, que está na moda, né? O direito previdenciário está bem na moda, porque houve muitas mudanças. Com a reforma da Previdência, houve muita mudança. E, assim, o ramo do direito previdenciário é um ramo muito dinâmico. Nós vimos que
nesses poucos dias de curso já surgiram várias mudanças. Um pouco, sim, de uma coincidência, mas geralmente é assim, ele muda bastante, mas vale muito a pena porque você está atualizado, vale muito a pena para a sua carreira, para o seu trabalho. Existem muitas pessoas que, mesmo não formadas em direito, trabalham com o despachante, previdenciário. É bem interessante, dá um ganho muito bom, geralmente é cobrado de 3 benefícios ou 30% do valor que a pessoa recebe. E você pode ajudar muita gente tendo uma satisfação para si, tanto na questão de fazer o bem, de ajudar alguém, de poder auxiliar essa pessoa a conquistar o benefício, e também a financeira, que faz muita falta porque todo mundo tem os seus boletinhos para pagar. Não é mesmo? Então aqui agradeço, me despeço, deixo um abraço a todos, que vocês possam sim aprender mais e mais, se capacitar em outros cursos aqui também no Centro Educacional 7 de Setembro, que abriu essas portas para o direito, né? Esse aqui é o segundo curso de direito, espero ter mais outros cursos de outros colegas e até mesmo meus, para poder ajudar e assim avançarmos todos juntos para que o direito previdenciário e a sociedade como um todo seja um pouco mais justa. Ok? Tchau, tchau. Um abraço a todos.